Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. O IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Organização e Gestão da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Ai, que tudo! E nesse episódio a gente vai tratar sobre esperança. Esperança, aquilo que está na expectativa de direito, talvez, na esperança de que seja ideal. Essa esperança, nesse episódio, nessa jornada, vai tratar especialmente sobre a organização e a gestão. Mas é o tema da nossa jornada, assim, na miúde, ali, ó, juntadinho, pequenininho, resumidinho. Sim, tratando da legislação, a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 1,64 m, assim, mais alta com salto, tenho cabelos pretos, estou com um vestido pink, ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde e branco com conectores cinza. O meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. E aqui à minha direita está a nossa tela interativa para altas conexões. A gente começa diretamente com ela. Nossa aula vai tratar sobre esperança. Sim, esperança. E a gente não poderia começar diferente senão com um poema. Um poema Ser Professor. Se você quiser, você pode apontar aí o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, que vai te direcionar para a obra do professor Sérgio Loz, Eu, Você, Todo Mundo e Ninguém, uma poética da diversidade. E a gente traz esse poema em especial. Políticas cheias de programas e programas vazios de política. A educação vai ficando abaixo da linha da pobreza, enquanto uma escrita frágil distorce obras, projetos, planos. Esteios fortes ainda são fincados sobre pisos salariais duros, por onde se espalha a demagogia de um falso Prometeu. Essas palavras parecem tão evidentes, a poesia tem esse condão de elevar a alma para reflexões, como já o texto do Shakespeare já dizia, existem mais coisas entre o céu e a terra do que podem imaginar nossa vã filosofia. E é nessa esperança de que um dia a educação seja mais do que a demagogia de um falso Prometeu, que seja melhor do que os pisos salariais que nós encontramos, que sejam tetos de esperança e que a prática educativa seja de fato de qualidade. E onde que a gente encontra esses princípios de qualidade? Bom, vamos lá. Vamos seguir reto toda a vida, porque é logo ali. O que que a gente tem como pressuposto de organização e gestão da educação? Bom, a primeira coisa é que a educação ela é como um processo social de formação humana. A educação ela se assenta sobre fundamentos, princípios e diretrizes para norteá-la e dar unidade e consistência às ações educacionais promovidas pelas escolas, na promoção da formação e aprendizagem das crianças, jovens e adultos que frequentam o estabelecimento de ensino. Então, em vista disso, o que se espera? Espera-se que seja dada a abrangência das redes e sistemas de ensino. É necessário haver legislação nacional, estadual e local capaz de nortear as escolas e a sua jurisdição segundo os princípios unitários de qualidade. Então, partindo desses pressupostos, o que são pressupostos? Pressupostos é o que é colocado primeiro, se coloca antes das demais coisas. Então, você pressupõe, você coloca antes das demais suposições, você coloca
pré, é antes. Esses pressupostos entendem que para ocorrer um processo ideal de educação, é necessário que haja organização. Essa organização, num Estado democrático de direito, que é o que diz a Constituição Federal do Brasil, ela elenca e emana princípios que vão nortear essa organização. Essa organização, no Brasil, é uma organização legalista, é uma organização que depende de documentos normativos, que depende de leis, que depende de diretrizes, de resoluções, de normas. Portanto, o sistema educacional brasileiro, ele é norteado do ponto de vista legal, ele é com base em legislação. Existem outras formas de organização, evidentemente, mas no Brasil o sistema educacional é norteado pela legislação, tendo em vista que a própria Constituição Federal determina que nós somos um Estado democrático de direito. Quando se fala de direito, significa que é com base em leis, em regras. E aí a educação, ela, portanto, tem esses princípios. A nossa chegança vai tratar justamente dessa visão teórica e esses marcos legais que são pensados para a educação. Mas antes de todo e qualquer normativo legal, de toda e qualquer estrutura normativa, a gente tem que considerar os sujeitos que estão nesse entorno. A educação, ela é um processo humano, ela é um processo que se baseia nas pessoas. Não há motivo para existir educação senão as pessoas que estão nesse contexto, nessa realidade. A educação é uma proposta de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no nosso entorno. Nos tornamos professores, educadores, para que os processos culturais, sociais e todos esses econômicos, ecológicos, todo esse envolto da nossa sociedade, da nossa comunidade, sejam melhores do que hoje, para que nós tenhamos melhores condições de convivência. A educação tem esse objetivo, tem essa proposição. Então é necessário que você considere, antes de qualquer normativa, mesmo que ela seja a norma maior, é necessário que você considere pessoas, porque nem sempre a norma vai ser ética e moral. Às vezes ela é legal, mas às vezes ela não é ética e nem moral. E é por isso que é necessário, em primeiro plano, considerar as pessoas destes contextos. E no contexto da educação nós temos a escola, que é esse círculo maior, nós temos a comunidade que abarca a escola e que é abarcada ao mesmo tempo. Escola e comunidade abarcam-se, uma imbrica-se na outra. Os alunos aqui, de modo bastante simplório, representado pelo círculo amarelo, os professores e os funcionários. Então, todas essas pessoas têm representação numa unidade de ensino. O que é uma unidade de ensino? É um espaço organizado em que se promove a educação. Esse espaço organizado, ele tem que, em primeiro plano, considerar as pessoas que existem nesse espaço. Os alunos, pelo qual é o motivo principal dessa instituição escolar, a comunidade que está inserida, toda e qualquer escola que não considerar a sua comunidade, ela estará fadada ao fracasso, certo? Não existe uma proposição de uma unidade escolar em fazer educação que não considere o seu contexto, que não considere a sua comunidade. Então, em primeiro plano, reforçando, estão as pessoas. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são os alunos, a comunidade, os professores e os funcionários. Então, toda a estrutura de uma escola estará organizada para contemplar essas pessoas e, com maior ênfase, os alunos e a comunidade. Mas não haverá nenhum sucesso se todos esses não forem considerados no processo educacional, tanto em vias de prática pedagógica quanto em vias de gestão educacional. Captado? Bom, vamos seguir reto toda a vida, que é logo ali. E aí, partindo então do primeiro pressuposto epistemológico, da fundamentação máxima, que são as pessoas, a gente tem a
Constituição Federal, que é o nosso norte maior. A Constituição Federal vai dizer no artigo 6º, especialmente, artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, né, a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Percebam que o artigo 6º do texto maior que rege o Brasil, que é a Constituição Federal de 1988, vai trazer a educação como um direito social, ou seja, um direito coletivo, é um direito de todos. São direitos sociais, portanto, a educação é um direito coletivo. A educação é um direito social, um direito de todos. E como direito social, ela aparece primeiro. Ela aparece antes de todos os outros. Às vezes, né, dá para fazer essa reflexão aqui. Ela aparece, inclusive, antes da saúde. Não que seja mais ou menos importante, mas a educação é um direito coletivo, é um direito do todo, da sociedade. Não é direito de um ou de outro, é direito de todos. Assim prediz o artigo 6º da Constituição Federal. A gente tem ainda o artigo 205. O artigo 205 já vai comportar a temática exclusiva da educação. No artigo 205, que é o título, esse capítulo ele é todo da educação e ele inicia no artigo 205 da Constituição Federal, ele vai trabalhar o capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto. E a primeira seção é a seção da educação, em que diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ai, que texto lindo! Fala a verdade, o texto da Constituição. Aliás, a Constituição Federal é considerada uma das normas mais bem redigidas do mundo, a Constituição Federal Brasileira. Embora tenha sofrido várias emendas que vão desfaceletando, né, desconstruindo, descaracterizando todo o arcabouço principiológico que ela apresenta, mas ainda assim é considerada um dos textos mais modernos sobre direitos redigido no mundo. E lá no artigo 205 ela vai, né, o capítulo todo é sobre educação e desporto e cultura. E a educação é mais uma vez destacada como um direito social, como um direito coletivo, direito de todos. Mas volta aqui o texto, olha só. Ela vai ser feita, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho. Nesses 3 elementos você encontra todos os 3 princípios que vão nortear a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o desenvolvimento da pessoa, que consiste em toda a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, aliás, os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. E aí você tem a preparação para o exercício da cidadania, que compreende o ensino médio. E, por fim, mas não menos importante, a qualificação para o trabalho, que engloba os níveis da educação superior e, mais recentemente, a educação profissional e tecnológica sob o amparo da Lei de 2008 e suas reformulações, evidentemente, porque ela vai articular o que está previsto na LDB. Então, esses 3 elementos são os elementos principiológicos de toda a organização e gestão da educação nacional. O desenvolvimento pleno da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. São esses os pilares da educação. Mas tem mais coisa, vem cá. Bom, aí a Constituição ainda vai trazer dentro do capítulo, né, o artigo 206, em que ela fala: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. A gente vai abrir aí a Constituição Federal, porque ela é a norma que vai trazer, né, qual que é o artigo? O artigo 206, então vamos rolar a barra. Uou! Artigo 206, mais adiante. Lembrando que a Constituição Federal, a gente está acessando aqui diretamente, você também vai poder acessar diretamente aí do ambiente virtual.
A Constituição, todos esses itens que estão azulados são seções que já foram alteradas ou que foram modificadas por uma norma superveniente, tá? Então, quando você acessa diretamente pelo site do Planalto, você encontra aí todas essas alterações previstas e atualizações. Tá? Então, vamos lá para o artigo 206, que é o artigo, né, dentro do caput da Constituição Federal. Lá no final parece que não é tão importante, né, porque vai tratar só lá nos 205, mas a gente vê, primeiro vai tratar, e aí a gente chega aqui, ó, na educação, da cultura e do desporto, tá bom? E aí você tem o artigo 206, que é aquele que a gente vai discutir aqui agora, que ele vai versar sobre os princípios da educação. Então, quais são os princípios? Ó, o artigo 206 vai dizer: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, vamos lá, vamos dar ênfase ao que é importante, evidentemente. Então, igualdade de condições, artigo 206, inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Liberdade, inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, né, em todas as demais formas de expressão. Inciso 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse é um dos maiores avanços com relação à liberdade de práticas pedagógicas, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Inciso 4, gratuidade do ensino público. Então, a Constituição prevê um avanço significativo, porque até alguns dias atrás a educação era privada, só quem detinha poder econômico poderia ter acesso à educação. Então, o inciso 4 vai dizer que o ensino público é gratuito. Redação alterada pela Emenda Constitucional de número 53, inciso 5, a valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Para isso, que é garantido na forma da lei, significa que haverá uma lei em que vai ser estruturado os programas de valorização e de carreira dos profissionais da educação, não só de professores. Inciso 6, gestão democrática do ensino público, ou seja, o ensino público, por força normativa, deve ter gestão democrática. Mas é uma inconsistência, não é verdade? Porque você obriga por lei algo que deve ser colaborativo e participativo. É uma inconsistência, talvez, mas sem a obrigação legal, a gestão democrática ainda, mesmo pela obrigação legal, ela ainda não respira. Ela só suspira no sistema educacional brasileiro. A gente vai ver essas discussões mais adiante. A gente tem o inciso 7, garantia do padrão de qualidade. Esse inciso é objeto de grande celeuma no cenário da educação, no cenário da educação nacional, da educação municipal, estadual, no contexto federal, porque quais são os requisitos, quais são os elementos, quais são os critérios que garantem qualidade na educação? O que significa que uma educação é de qualidade? Bom, para isso foram elaborados vários sistemas de avaliação que também vai ser objeto da nossa discussão na nossa jornada. Então, o sistema com vistas a garantir a qualidade da educação prevista na norma constitucional, os sistemas, o Ministério da Educação e todos os sistemas, os órgãos gestores, organizaram sistemas de avaliação, como, por exemplo, historicamente, o SAEB, o ENAD, o IDEB, esses são processos, programas e políticas que visam avaliar a oferta educacional e traçar parâmetros de qualidade. Mas tem mais. O inciso 8, o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação. Aqui vem outra discordância nacional, porque quando se pensa em piso salarial, você concebe
você analisa para baixo em vez de analisar para cima. Por que não ser teto salarial? Por que se fala piso? Para se pagar o mínimo possível. E aí, a norma constitucional dá asa a duas interpretações. Aqueles que entendem ela de modo mais positivo, entendem que o piso salarial é no sentido de garantir, não pode ser concedido nada menos do que isso. Isso é o mínimo que pode ser concedido para o profissional da educação. Mas aqueles que olham por uma perspectiva desvirtuada vão entender, então eu posso dar só isso, não preciso dar mais, né? Não preciso pagar mais do que isso. Com isso ela já subsiste. E aí a gente fica no processo educacional só na subsistência, como proclama lá o poema do professor Sérgio Loz, Abaixo da Linha da Pobreza. E o inciso 10, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse inciso, ele vai expandir a perspectiva do direito à educação, não só para aqueles que tiveram acesso à idade prevista, mas também aqueles que não tiveram acesso na idade prevista e a continuidade do processo educacional, como Paulo Freire já dizia, a partir da concepção de que nós somos seres em constante inacabamento. Tá? Então, essas são as previsões normativas do artigo 206 que você pode acessar diretamente pelo link da apresentação ou que está disponível no ambiente virtual. E aí nós temos a Constituição Federal, artigo 208. O que vai dizer o artigo 208? Vamos lá? Ele prevê a gratuidade e a universalidade e a estrutura do Sistema Nacional de Ensino. O artigo 208 é um dos artigos mais, do ponto de vista de gestão, é um dos artigos mais importantes. Então, vamos voltar aqui à nossa Constituição e ir para o artigo 208, que está logo abaixo. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar a estrutura do sistema educacional brasileiro. Ó, artigo 208, dever do Estado. Olha que bonitinho. Artigo 208, chega a dar lágrima nos olhos. Artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de que? Aqui está a estrutura do sistema educacional. Toda a organização do sistema educacional está prevista no bojo da Constituição. Inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita de 4 aos 17 anos de idade. Então, aqui você encontra a educação básica, que é o ensino fundamental, e o ensino médio. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O inciso 2, a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Foi necessário uma emenda constitucional para que houvesse a garantia do ensino médio de forma gratuita. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. O inciso 4, a educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, que a gente configura então como educação infantil. O inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, que são os níveis de pós-graduação, a especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, estágio doutoral. Inciso 6, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, que se configura especialmente a oferta de educação de jovens e adultos, o que a gente proclama de EJA. Inciso 7, o atendimento ao educando em todas as suas etapas da educação básica por meio de programas de assistência à saúde. Portanto, o texto constitucional nos enche os olhos, né, nos torna aí pessoas esperançosas, e por isso que a nossa trilha se chama Esperança, porque você olha para o texto constitucional e fala assim, nossa, mas que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se só o que está escrito aqui já fosse verdade, a gente estava, né, em outro plano, num plano superior de qualidade da educação. Só que não é bem assim. Não basta estar posto na norma, é necessário que hajam pessoas que operacionalizem essa norma, que executem essa norma, que coloquem essa norma em ação, em execução e que façam cumprir o texto constitucional. Quem são essas pessoas? Cada um de nós. Eu, você,
cada uma dessas pessoas que estão no contexto da escola, os alunos, os funcionários, os servidores, os professores, os responsáveis, a comunidade, a sociedade é responsável por garantir todos esses princípios constitucionais. Mas tem mais coisa. Vamos seguir reto toda a vida, que não é logo ali, não. Bom, e aí o texto constitucional vai fazer o quê? O texto constitucional, ele vai dar esperança, ele vai nortear a legislação específica da educação. Qual que é a legislação específica da educação? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A última Lei de Diretrizes e Bases é a 93/94 de 96. Ela também considerada uma das leis educacionais mais avançadas do mundo, foi construída a partir das concepções e teorias do então senador Darcy Ribeiro. E ela tem, a maioria das vezes, ela é chamada de Lei Darcy Ribeiro, porque era um grande entusiasta e lutava muito pela qualidade e pela estrutura da educação. Então, é a lei vigente até o momento sobre educação. E a LDB, ela vai dizer o quê? Bom, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vai trazer alguns princípios advindos da Constituição e que vão estar no bojo da legislação específica da educação. Qual que é o primeiro princípio? O primeiro princípio e fundamento é a coexistência. Coexistência de quê? De instituições públicas e privadas. Também é um princípio na LDB a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A valorização de quem? Dos profissionais da educação escolar. Não é só do professor, mas de todos que atuam no contexto da educação. Gestão democrática do ensino público. A educação privada pode não ter gestão democrática? Pode. O ensino público é que é obrigatoriamente regido pela gestão democrática. Então, os primeiros princípios, aqueles que têm maior significância e que vão nortear todas as práticas educativas, são esses. Temos ainda como princípios considerar o quê? Considerar que o nosso modelo democrático participativo, ele tem sido influenciado por uma corrente teórica que compreende a organização escolar como cultura. Essa corrente afirma que a escola não é uma estrutura totalmente objetiva, mensurável e independente das pessoas. Ao contrário, o que significa? Significa que ela depende, olha só, ela depende muito das experiências subjetivas das pessoas e de suas interações sociais, dos significados que as pessoas dão às coisas enquanto significados socialmente produzidos e mantidos. Então, mais do que está previsto pela norma, pelo texto legal, constitucional ou na LDB, o que dá sentido à escola são as pessoas. Vocês acham que isso é verdadeiro ou é falso? E aí? Isso é verdadeiro ou é falso? Pergunta aqui, é uma pergunta para você, pessoa. Esse material está disponível aí a partir das ideias dos princípios que nós traçamos aqui, os princípios constitucionais, os fundamentos previstos na LDB. Você acha que isso é verdadeiro ou é falso? Vou arriscar, hein? Vou dizer que é verdadeiro. É verdadeiro que tudo. Com certeza, são as pessoas que são o elemento mais importante de qualquer estrutura educacional, são as pessoas. Lembra? O primeiro plano são as pessoas. Onde que você vai encontrar essa fundamentação teórica? Você vai encontrar essa fundamentação teórica lá na nossa biblioteca virtual, no livro do Vitinho, Gestão Democrática da Escola Pública. Quando você clica aqui, você vai ser direcionado para o livro e a gente traz alguns destaques aqui do livro que está na biblioteca e que vale a pena reforçar. O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que pretensamente coloca todo o poder nas mãos do diretor. Não é possível falar das estratégias para transformar o sistema de autoridade no interior da escola em direção à efetiva participação de seus diversos setores sem levar em conta a dupla contradição que vive o diretor da escola de hoje. Esse diretor, por um lado, é considerado a autoridade máxima no interior da escola, e isso pretensamente lhe daria um grande poder e autonomia.
mas, por outro lado, ele acaba se constituindo de fato, em virtude de sua condição, responsável último pelo cumprimento da lei e da ordem na escola. Então, outros destaques a gente vai fazer. Quando a gente fala de gestão democrática, que é um dos princípios que organiza e gere a instituição da escola, a gente fala, como prediz o texto constitucional e a LDB, que essa gestão tem que ser democrática. Mas, pretensamente, como o Vitinho coloca, é apenas de plano, é apenas substancial. Efetivamente, não há gestão democrática no Sistema Nacional de Ensino. Há muitas manobras políticas, estruturais, organizacionais e que colocam o diretor como a pessoa responsável pela lei e pela ordem na escola. Diferente do que se propõe a Constituição e a LDB, que vai buscar o quê? Vai buscar que essa gestão seja democrática. Uma gestão democrática implica uma gestão e a participação de todos, por meio de colegiados, conselhos, nas deliberações para a tomada de decisão na escola. Tomada de decisão na escola não pode ser única do diretor, né, que representa o gestor máximo da escola, mas ele é um representante da vontade dos que estão ao seu entorno, que são os alunos, os servidores e a comunidade. Fica a dica. Bom, vamos seguir reto toda a vida? É claro, a gente tem outros princípios que regem a educação pautados na LDB. A igualdade de quê? De condições para acesso e permanência na escola. Existem várias políticas públicas destinadas a esse intuito de garantir o acesso e a permanência, inclusive programas de bolsa para que a criança, a merenda escolar, o livro didático, tudo isso são programas, são políticas públicas voltadas para garantir o acesso e a permanência na escola. A liberdade, como já dizia o texto constitucional, de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ninguém deve ser julgado nem desconsiderado pela divergência de pensamentos e concepções. Então, se eu, professora Anabela, tenho uma tendência pedagógica, sigo uma certa corrente teórica, uma certa ideologia política, não posso ser desrespeitada, desconsiderada ou julgada, porque a LDB e o texto constitucional prevê a liberdade. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas está estritamente alinhado à liberdade e, por último, mas não menos importante, o respeito à liberdade e apreço pela tolerância. A escola ela é mais do que um espaço de comunicar conteúdo. Ela é um espaço de aprender, ela é um espaço de ser. E como espaço de ser, eu tenho que respeitar e tolerar a diversidade, a tolerar as diferenças. Muito mais do que respeitar e tolerar as diferenças, ela é o espaço onde essa diversidade tem palco. Então, a escola, ela não basta respeitar, ela é o palco para que essa diversidade tenha voz, tenha vez e tenha voto, pensando na gestão democrática. Não acabou, né? Não acabou. A LDB ainda traz a qualidade, que vai ser aquele princípio da garantia de padrão, estruturado no sistema educacional pelo viés dos programas de avaliação institucionais, não estou falando da avaliação de sala de aula, mas os programas institucionais. A perspectiva de atividade extraescolar, que é a valorização da experiência, especialmente na educação profissional e tecnológica. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, partir da realidade e voltar para a realidade. A escola só tem sentido se ela considera a realidade e o contexto no qual ela está inserida e se suas práticas se voltam para essa realidade. E a perspectiva étnico-racial, considerando a diversidade que nós acabamos de tratar.
Então, esses princípios são os princípios regentes da Constituição. E agora tem mais para você. Acompanhe aqui comigo. A LDB prevê princípios orientadores da estrutura e da organização da educação nacional. Ordene-os pela importância normativa. E aí, qual vai ser o nosso primeiro princípio? É igualdade? É gestão democrática? Será? Olha, eu vou fazer aqui aleatoriamente, tá? Há uma intenção pedagógica aqui. Vou colocar aqui gestão democrática. Será que é gratuidade? Será que é liberdade primeiro? Ai, tô na dúvida, hein? Será que o respeito vem primeiro de tudo? E aí, vamos deixar nessa ordem? Será que tá certo? Você acompanha, você pode fazer quantas vezes você quiser essa proposta. Não, o nosso primeiro princípio é qual? É a liberdade. A liberdade é o primeiro princípio a ser regido tanto na Constituição quanto na LDB. Bom, e aí a gente tem as principais matérias da LDB. As principais matérias da LDB que advêm do artigo 205, 207 e 208 da Constituição Federal trazem o quê? Trazem que a educação ela é escolar em quais níveis? Educação básica e superior. Então, nós temos 2 níveis, tá? A educação, o Sistema Nacional tem 2 níveis. Educação básica e educação superior. 2 níveis. Vai ter um adendo aí, mas organizacionalmente falando, são 2 níveis. Educação básica e educação superior. Bom, e a gente tem etapas. Então, essas nomenclaturas são muito importantes. As etapas são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essa, de acordo com a LDB, são as etapas da educação. Educação infantil, creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5. Ensino fundamental com 9 anos, os anos iniciais de 6 a 10 e os anos finais de 11 a 14 anos. E o ensino médio, mínimo de 3 anos, de 15 a 17 anos. Então, nós temos 2 níveis, 3 etapas e algumas modalidades. Quais são as modalidades previstas na LDB? A educação especial, a educação à distância, a educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena e a educação profissional. E agora, se tratando do nível superior, nós temos outras etapas, que são os cursos sequenciais, a graduação, a pós-graduação e a extensão. Percebam que na dinâmica das matérias da LDB, nós temos nomenclatura muito específicas. Portanto, a educação profissional, ela não é um nível, ela não é uma etapa, ela é uma modalidade. Ela pode acontecer com o ensino médio e ela pode acontecer em nível superior. Então, ela pode acontecer na educação básica e ela pode acontecer no nível superior. Tá? Ela pode acontecer, ela é uma modalidade, ela não é um nível. Os níveis são a educação básica e a educação superior. E as etapas, então, quando eu elevo as etapas, quando eu tenho os níveis, eu posso subir de etapas na educação. As etapas são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dentro da educação básica, tá? A educação profissional, ela vai adentrar a etapa do ensino médio, tá? Então, há uma mudança nos parâmetros da legislação quando se insere a educação profissional nesse contexto, tá? Mas ela não é um outro nível, tá? Ela é uma etapa dentro da educação básica e ela pode acontecer no ensino médio. Então ela é considerada uma modalidade, tá? Ela é classificada pela LDB como modalidade. Então, a gente tem níveis, etapas, modalidades e dentro das etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Seguindo reto toda a vida, a gente tem aqui um mapa mental sobre as etapas da LDB, né? Quais são os níveis, quais são os níveis e modalidades que a LDB prevê. Então, a gente falando aí de mapas mentais, vocês construirão um mapa mental ao longo da nossa jornada. Esse mapa foi feito pelo Pedagogia ST. Então, todos os
créditos concedidos. A LDB traz níveis e modalidades de ensino, então a educação especial, a educação superior e a educação profissional. A educação técnica e profissional, ela é o quê? Ela prepara o educando para o exercício de profissões técnicas. Então, instituições especializadas, como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. A educação superior estimula a criação cultural e o desenvolvimento científico. Na maioria das vezes é dever do Estado, mas pode ser ofertada pela esfera estadual e municipal. E a educação especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e outras habilidades como superdotação. Então, essas é o destaque que a gente traz sobre educação, sobre as matérias da LDB. Bom, tem mais, porque a gente vai falar sobre, especialmente, a educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, portanto, ela é matéria da LDB, ela está prevista no artigo 36A, no artigo 36A da LDB. Lá no artigo 36A, ela vai tratar sobre a educação profissional e tecnológica. Foi uma incorporação feita, cadê? 36A. Foi a incorporação feita no ensino médio, né? Ela não estava prevista de modo completo no texto original da LDB, tá? E aí, artigo 36A, é muito importante considerar que essa seção foi incluída, olha só, da educação profissional e tecnológica de nível médio, incorporado pela lei neste tempo, 11.741 de 2008, tá? Do jeito que a educação profissional está prevista, ela contempla aí educação profissional técnica de nível médio, ela vai ser desenvolvida em que amplitude? O artigo 36B, ele vai dizer, ela vai ser articulada ao ensino médio, então ela pode ser articulada, ela pode ser subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, ela tem duas etapas, duas formas de ocorrer. Ela pode ocorrer articulada ao ensino médio ou ela pode ser subsequente ao ensino médio. A forma subsequente é pós-médio. Concluiu o médio, ou a pessoa pode fazer os cursos em instituições profissionais públicas ou privadas. Se forem públicas, o Instituto Federal de Rondônia. Em nível articulado, ela acontece durante o ensino médio. E essa articulação ela pode ser integrada ou concomitante. E a concomitância pode ser na forma ou na estrutura. Essas especificidades estarão na lei dos institutos federais, na lei de diretrizes da educação profissional. Então, ela pode acontecer articulada ou subsequente, e articulada ela pode ser integrada ou concomitante. Integrada, quando você tem o ensino médio integrado, ou seja, ele está dentro da matriz curricular, tá? E concomitante é quando ele acontece em uma instituição, você cumpre o ensino médio em uma instituição e cumpre a educação profissional em outra instituição. Ele acontece em concomitância, né? Ou andando junto ali, mas não no mesmo espaço, tá? Bom, e aí a gente tem a Lei 11.892 de 2008 que vai versar sobre a educação profissional e tecnológica. Ela que vai trazer os primeiros elementos, as primeiras caracterizações do que se configura como educação profissional técnica e tecnológica, quais são os princípios que regem a educação profissional tecnológica, né? Nesse interim vale destacar que rege a educação profissional e tecnológica, a pesquisa como princípio formativo, o trabalho como princípio formativo. Então, a pesquisa e o princípio são a pesquisa e o trabalho são princípios formativos, especialmente o trabalho, porque a educação profissional técnica e tecnológica. Bom, seguindo reto toda a vida, a gente tem um parecer aí sobre o que é a educação profissional e tecnológica.
Esse organograma aqui em forma de lápis, ele está disponível no portal do Ministério da Educação, foi produzido pelo Ministério da Educação, e você tem um parâmetro do que é a educação profissional. Então, a educação profissional, a gente começa aqui, né? Ela é a qualificação para o trabalho, né? Ela tem a educação profissional técnica de nível médio, tem a educação profissional tecnológica de nível de graduação, que equipara-se aos cursos de graduação, tem a mesma validade, embora em menos tempo, e eu tenho educação profissional tecnológica em nível de pós-graduação, que vão se constituir especialmente em uma linha de mestrado e doutorados profissionais. Dentro da educação profissional técnica de nível médio, eu tenho o quê? Eu tenho a qualificação profissional técnica, eu tenho, além de outros elementos, como eu falei, quais são as formas? Articulada ou subsequente, né? Então, articulada ou subsequente, a articulada pode ser integrada, que na mesma matriz, intercomplementar, ou seja, tem elementos na matriz que conduzem para o ensino profissional, e pode ser concomitante, que ocorre ao mesmo tempo, mas em instituições separadas. Ou subsequente, que ela acontece pós-médio, em instituições especializadas, mas é depois do ensino médio, ok? E eu tenho a especialização técnica de nível médio, que são cursos destinados com uma carga horária maior, mas que acontecem ali em instituições muito especializadas. Bom, além disso, eu tenho aqui a qualificação em nível de graduação. Em nível de graduação, o que acontece? Em nível de graduação, eu tenho que os sistemas podem ofertar a qualificação profissional tecnológica ou a graduação em tecnologia. No Instituto Federal, você tem, por exemplo, os cursos de gestão comercial e gestão pública, que são cursos de tecnologia. Eles têm duração de 2 anos em média, 2 a 3 anos. Então, eles têm uma duração, a carga horária menor do que uma graduação, mas eles têm a mesma validade, digamos, de diploma, tá? Então, esse é um panorama geral da educação profissional e tecnológica no Brasil, ok? Nós temos aí, a ideia é que seja preparado ao longo da vida, e aqui você tem ícones que vão te levar para outras considerações a respeito da educação tecnológica. O que a gente tem? Capítulo 3. O capítulo 3 da LDB vai tratar especificamente da educação profissional e tecnológica, né? Vai verbalizar que a educação profissional e tecnológica, ela está no cumprimento dos objetivos da educação nacional e integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Quais são esses cursos? Os cursos de educação profissional e tecnológica. Eles poderão ser organizados por eixos tecnológicos, o que é um diferencial das propostas anteriores, né? Então, a educação tecnológica, a partir da LDB e com a mudança da lei da educação profissional, ela prevê eixos tecnológicos. Antes eram apenas formações, por exemplo, como magistério, contabilidade, agora são eixos tecnológicos, e nesses eixos tecnológicos você tem um leque de possibilidades formativas, tá? A educação profissional e tecnológica abrange quais cursos? Formação inicial e continuada, geralmente cursos de curta duração, que nós nomeamos de cursos FIC. A educação profissional técnica de nível médio, que é aquela que acontece integrada ou em concomitância na forma. E a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, que é esse mesmo esquema que a gente visualiza aqui, né, disponibilizado em lápis pelo Ministério da Educação. A gente tem também aqui, né, um olhinho especial para a educação profissional, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vai prever que nós temos formação inicial, educação profissional, técnica de nível médio, tecnológica, e a Lei 11.741 de 2008, que vai trazer, né, especificidades sobre a estrutura dos institutos federais da educação profissional.
De modo mais recente, a Resolução 1 de 2021, que define as diretrizes curriculares gerais para a educação profissional e tecnológica. Você pode acessar diretamente pelo link que está aqui e que está disponível no ambiente virtual. Mais adiante, porque tem muita coisa, né? Além disso, o que nós tratamos? Nós tratamos que é importante reforçar a ideia da organização da educação profissional. Qual que é essa organização? Então, a educação profissional, olha só, de modo bem esquemático, digamos assim, são cursos de educação profissional e tecnológica ofertados, esse esquema está no site do Ministério da Educação, né? Ofertados com custeio de Bolsa Formação. O que são esses custeios? É aquela garantia dos princípios de acesso e permanência. São cursos de formação inicial continuada, que eu falei dos cursos FIC. Geralmente a carga horária é o quê? De 160 a 400 horas. Então, um curso de formação inicial e continuada pode ter até 400 horas de qualificação profissional. A duração é relativa, evidentemente, varia entre 3 a 6 meses, e a exigência de escolaridade mínima também é variada. Depende do catálogo nacional de cursos. Já a educação profissional técnica de nível médio, ela vai permear aí, dentre as ofertas, de 800 a 1.200 horas. Ela acontece junto ao ensino médio. A duração é a duração prevista no ensino médio, de 1 a 3 anos, podendo ser desde o primeiro ano ou começar a partir do segundo ano. E ela tem as seguintes formas de oferta. Então, reforçando, ela pode ser concomitante para estudantes que estão matriculados no ensino médio. Ela pode ser integrada para aqueles que vão iniciar o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. E ela pode ser subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Todas essas formações só podem ocorrer de acordo com o que está previsto nos eixos tecnológicos, né, relacionados no Catálogo Nacional de Cursos. Esse catálogo também está disponível aí no nosso ambiente virtual. Bom, e aí a gente vai encaminhando para os finalmente dessa discussão sobre a estrutura e organização da educação, com uma perguntinha, claro. A educação profissional e tecnológica é uma modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, com a finalidade principal de preparar e abrange. Então, a educação profissional, ela prepara para quê? Para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo de trabalho, na vida em sociedade. Ela abrange a educação infantil e ensino fundamental? Ela abrange cursos de qualificação, habilitação técnica, tecnológica e de pós-graduação? Ela prepara para o exercício de profissões ou para o desenvolvimento integral e a formação básica do cidadão? E aí? Quais são as opções aqui? Vou arriscar, hein? Vou arriscar. Será? Pode mandar? Você confia? Você acredita que essas são as opções corretas? Então, se você tiver aí com material, você aproveita e marca também. E aí a gente tem algumas orientações. Só vai aparecer para você a resposta, né? Não vai vir aqui na nossa aula, porque senão fica muito fácil. Então, qual que é o tipo de projeto de educação escolar e de formação profissional e tecnológica que se propõe com essa legislação? A gente traz a reflexão da Jaqueline Moll. A Jaqueline Moll tem um título que está disponível no ambiente virtual. Esse título é Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo, em que ela faz um compêndio de vários artigos, desde o percurso histórico da educação profissional em todas as suas formas já ofertada, até o que está posto no Odierno. E essa perspectiva, ela reflete que projeto de educação que a gente tem para a educação profissional e tecnológica, e que proposta de formação do cidadão se coloca como necessário para uma sociedade que moderniza o arcaico e para a qual o atraso de determinados setores, a hipertrofia do trabalho informal, a precarização do trabalho formal e o analfabetismo não são obstáculos ao tipo de desenvolvimento que se ergueu pela desigualdade e se alimenta dela?
Então, é uma reflexão que a Jaqueline vai trazer no bojo da discussão desse título. E toda essa estrutura e tudo que se propõe à educação profissional, ela está reforçando, né, reforçando um sistema informal, reforçando uma precariedade, reforçando um analfabetismo, ou ela está promovendo uma transformação social? Essa reflexão é uma reflexão que eu não vou trazer a resposta aqui, é uma reflexão que tem que nascer das suas leituras, das suas discussões. Mas a Jaqueline propõe essa discussão, até porque, alinhada a essa proposta da Jaqueline, tem uma discussão que vem do Gaudêncio Frigoto, que vai dizer sobre a dicotomia da escola, né? Especialmente a dicotomia na escola que oferece educação global e educação profissional. Há essa dicotomia? Essa escola é dualista? Ou essa escola está numa perspectiva da politecnia, que é o que o Gaudêncio Frigoto e a Jaqueline Moll vão abordar e vão defender? A politecnia é a integração tanto da preparação para o exercício da cidadania, quanto para o mundo do trabalho, que é o que a Constituição lá atrás prevê. Então, mas nem sempre o que está posto pela norma é o que acontece na realidade. Bom, aí ela também discute, olha, essa reflexão. Vamos ter uma concepção unitária e de politécnica na educação tecnológica, ou tem-se uma educação dualista, uma educação que, essas pessoas vão poder ter acesso a níveis superiores, né, a níveis mais elevados de educação, e essas daqui vão se preparar para o trabalho e servir quem detém o poder. Essa é a discussão que se coloca no livro da Jaqueline e também pelo Gaudêncio Frigoto. Bom, chegando ao finalmente, né, mais para frentemente do que para trásmente, como diz lá, né, o Odorico Paraguaçu no livro, No Bem Amado, nossas grandes inspirações, Libânio, né, o Bambam, a Jaqueline Moll, a Heloísa Luque em Dimensões da Gestão Escolar e o Pablo Besi e o Vitinho em Estrutura da Escola e Gestão Educacional. Se você quiser saber mais, você tem que fazer o quê? Você tem que ler, né? Aqui a gente trouxe generalizações, embora esse episódio tenha sido assim, um episódio alongado, né? Mas ficam aqui as indicações de leitura para que você possa aprofundar, porque se você quiser saber de verdade o que acontece, você tem que ler. Finalizamos com Paulinho, né? Somos seres em constante inacabamento. Então, curiose-se, aqui a gente traz generalizações. Para você saber de verdade, você tem que ler. Siga reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.